Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Hoje iniciamos a leitura do livro de Números. Números, capítulo 1, que na nova versão Almeida atualizada diz o seguinte: No segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda do encontro, dizendo: Levantem um censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça. Da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses você e Arão devem contar segundo os seus exércitos. De cada tribo vocês terão a ajuda de um homem que seja chefe da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que ajudarão vocês. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai; de Judá, Naasson, filho de Aminadab; de Issacar, Natanael, filho de Zuar; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; de Benjamim, Abidã, filho de Gideone; de Dan, Aiezer, filho de Amizadai; de Aser, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Deuel; de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram os escolhidos da congregação, os chefes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então Moisés e Arão reuniram estes homens que foram designados pelos seus nomes. E tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, declararam a descendência deles segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim contou no deserto do Sinai. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gate, suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, das tribos de Judá, 74.600. Dos filhos de Issacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Issacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima,
Todos os capazes de sair à guerra foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, das tribos de Dan, 72.700. Dos filhos de Azer, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Azer, 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, das tribos de Naphtali, 53.400. Estes foram os homens contados, os quais Moisés e Arão contaram com os chefes de Israel, que eram 12 homens, cada um representando a casa de seus pais. Assim, pois, todos os contatos dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, todos os contados foram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porque o Senhor havia falado a Moisés, dizendo: somente não faça a contagem da tribo de Levi, nem levante o censo deles entre os filhos de Israel, mas encarregue os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho, de todos os seus utensílios e de tudo que nele se encontra. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão no tabernáculo e acamparão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas desarmarão, e quando o tabernáculo for armado outra vez, os levitas o farão. E o estranho que se aproximar será morto. Os filhos de Israel acamparão, cada um no seu arraial, cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Mas os levitas acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel. Os levitas assumirão a tarefa de cuidar do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés, assim o fizeram. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, o Deus que nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, assim como fez com Israel. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, ao iniciar de mais um dia, queremos te bendizer, queremos te exaltar, porque só o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Te agradecemos pelo dia que nasce, pelo sol que brilha. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de levantar, de acordar, de respirar, de sentir a graça do Senhor derramada sobre nós, fazendo com que o nosso corpo funcione perfeitamente. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti. Muito obrigado pela noite de descanso, pela cama, pelo teto sobre as nossas cabeças, pelo alimento, pela roupa que vestimos. Muito obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus, pela libertação que o Senhor operou em nós, nos tirando do reino das trevas e nos transportando para o reino do Filho do seu amor. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que é pura, que é verdadeira, que é poderosa, que penetra ao mais profundo do nosso ser.
Te louvamos porque, apesar dos muitos ataques sofridos ao longo dos anos, a tua palavra permanece para sempre. Como ela mesma afirma, céus e terra poderão passar, mas as tuas palavras não passarão, Senhor. Obrigado por esse relato no livro de Números, onde está narrado o primeiro censo. E é muito interessante, Senhor, e somos gratos ao Senhor, porque não apenas foi feito um censo, mas a tua palavra diz que foi contado nominalmente, de tribo por tribo, de família por família. Todos os homens acima de 20 anos disponíveis e preparados para sair à guerra. E vemos uma grande multidão, 603 mil homens, fora mulheres, crianças, idosos e toda a tribo de Levi. Alguns chegam a dizer, Senhor, que passam de 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas. Louvamos o Senhor, porque o Senhor levou para o Egito 72 pessoas e fez desse clã uma grande multidão que agora liberta do Egito. O Senhor trabalhará nela para transformá-la numa grande nação. Muito obrigado, Senhor, porque semelhantemente o Senhor tem feito conosco. O Senhor tem levantado um povo, tem retirado esse povo do Egito, da escravidão do pecado, do reino das trevas, e transportado para o reino do Filho do seu amor. E sabemos que o Senhor nos conhece, cada um de nós, pelo nosso nome. Apocalipse chega a dizer que nós vamos receber um novo nome escrito numa pedrinha branca que só o Senhor conhece. Louvado seja o teu nome. Porque apesar do mundo ter 7 bilhões de pessoas, fora os que já existiram no passado e os que existirão no futuro, o Senhor conhece a cada um de nós e nos chama pelo nome, assim como o Senhor chamou esses homens, assim como o Senhor chamou Abraão, Isaque, Jacó, Samuel, Davi, Salomão, Daniel, Isaías, Jeremias, todos os heróis do Antigo Testamento, assim como o Senhor chamou os seus discípulos, os 12, assim como o Senhor tem chamado a cada um de nós. O Senhor nos chama pelo nome, para a honra, para a glória, para o louvor do teu nome e para demonstrar a tua sabedoria, o teu discernimento, o teu poder. O Senhor tem nos chamado a cada um pelo nome, assim como o Senhor chamou Paulo, assim como o Senhor chamou Zaqueu, Nicodemos e cada um de nós. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Muito obrigado por termos o nosso nome arrolado neste censo maravilhoso dos que em breve herdarão a vida eterna. Somos gratos ao Senhor por isso. E queremos, mais uma vez, pedir ao Senhor que esteja abençoando as nossas casas e as nossas famílias. Que o Senhor esteja trabalhando na mente e no coração de cada um dos nossos entes queridos. E que eles também possam ser encontrados pelo Senhor, alistados no reino de luz, para a glória do teu nome. Que haja cura, que haja restauração, que haja harmonia, reconciliação, mas acima de tudo, que haja salvação, salvação dos nossos entes queridos, salvação do cônjuge, salvação dos filhos, salvação dos netos, salvação, Senhor, dos pais, dos tios, que aonde quer que nós estejamos, a luz de Cristo brilhe através de nós, em nós e apesar de nós, e assim o Senhor alcance toda a nossa casa para a honra e glória do teu nome. Abençoa o teu povo, Senhor, dando vitória. É assim que nós oramos, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã retornaremos com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.